Os trabalhadores que ingressaram no serviço público até 1988 podem ter direito a fazer uma revisional dos valores recebidos a título de PIS/PASEP. Para explicar para a gente um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o advogado tributarista Alex Castro. Olá, Alex, boa noite. Seja bem-vindo ao Dia News. Obrigado, Mayara. Boa noite. Alex, explica para a gente primeiro, eu queria que você começasse para a gente explicando o que é o PIS/PASEP, né, que você pudesse explicar para os nossos telespectadores, para que eles saibam quem tem direito a esse benefício. Então, o PIS/PASEP ele é uma contribuição social, é uma receita tributária de responsabilidade do governo. A União institui esse tributo, né? E ele surgiu ali em 1970. O PIS ele surgiu um pouquinho depois como Programa de Integração Social e o PASEP ele surgiu como Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então, até 1988, o PIS/PASEP ele possui essa finalidade de formar o patrimônio do servidor público para que ele, quando ocorresse alguma das hipóteses de saque, como a aposentadoria, ele pudesse retirar esse valor e essas contribuições viessem a contribuir para o seu patrimônio. Essa foi a finalidade priori do PASEP. Como é que a gente hoje está querendo trazer aqui para o nosso telespectador como que eles têm direito, né? Quem tem os trabalhadores que ingressaram no serviço público antes de 88, ele tem direito a fazer essa revisional. Como é que essa revisional ela pode ser feita desses valores e o que é que traz de benefício para o trabalhador? Ele pode vir a receber uma quantia diferenciada, é isso? Pode. O que foi que aconteceu? Como eu falei, o PASEP ele surge com uma finalidade, mas em 1988, com a mudança da Constituição, a sua finalidade mudou. E é importante ressaltar que durante todo esse período, o Banco do Brasil era a instituição financeira responsável por fazer a gestão do fundo PASEP. Mas quando muda a finalidade, simplesmente ele deixa de integrar uma proposta de formar o patrimônio do servidor público e passa a integrar o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Com essa mudança da finalidade, a mudança da Constituição, mudança da moeda, o Banco do Brasil, que fazia essa gestão desse fundo, ele aproveita toda essa conturbação, retira esses valores, usurpa esses valores e aplica título de capital de giro. É uma operação parecida com o que acontece na poupança, né? Nós depositamos aqueles valores e ele fica rendendo. Ele rende na caderneta de poupança porque o banco ele utiliza esses valores exatamente para aplicar a título de capital de giro do próprio banco. Com o PASEP não foi muito diferente. A única diferença é que ele não rendeu o que deveria render, o banco retirou esses valores que estavam antes de 1988 e não devolveu de volta. E isso foi um ato que causou um dano para o servidor público, porque você imagina, você tem valores que são depositados até 1988, quando chega o momento do saque, o servidor vai retirar valores de R$1.000, de R$800, de R$2.000, quando na verdade os valores deveriam ter sido corrigidos e atualizados de uma forma que iriam gerar montantes bem mais expressivos do que esse que foi sacado pelo servidor. Então, basicamente, o que dá subsídio, o que dá estrutura para o direito do servidor público é o fato do banco ter retirado esses valores e vale destacar que ele fere uma previsão constitucional. Quando o PASEP ele muda sua finalidade, o artigo 239 da Constituição, ele prevê expressamente que devem ser preservados os valores já depositados até então. Mesmo mudando a finalidade, os valores deveriam ser preservados. E não houve essa preservação dos valores e, com isso, o banco fere uma ordem constitucional e fere o direito do servidor público. Como é que o servidor público, né, como é que o trabalhador ele tem como saber que pode vir a ser beneficiado com essa revisional dos valores e, consequentemente, ter um dinheirinho a mais na conta? O que é que acontece? Esses valores, eles ficam sobre a propriedade do banco, no sentido de que quem detém essa informação é o próprio banco. Então, para o servidor público, ele saber se possui o direito ou não de resgatar esses valores, ele precisa solicitar no banco os extratos microfilmados anteriores a 1999. Então, todos os depósitos que foram realizados para o servidor público antes de 1999, ele vem em um histórico de extratos, que são extratos microfilmados. E nesses extratos, eles vão apontar a moeda, o saldo atual, o saldo anterior.
E através da análise minuciosa, pericial desse extrato, a gente consegue identificar o valor que tinha em 1978 e o valor que não tinha em 1979. E em cima desses valores, nós conseguimos fazer toda a correção monetária, a atualização, a incidência de juros correta e devida ao servidor público. Como é que são feitos esses cálculos, então? Os cálculos, eles são feitos de uma forma muito criteriosa, né? Acontece que essa relação do PASEP, ela possui índices próprios. Ela deve seguir os índices estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. E aí esses índices vão variar de acordo com cada época do ano. Você imagina, né? Quem entrou em 1970, por exemplo, passou por um período de renovação de moeda muito grande e um período de renovação e mudança inflacionária muito grande. Então, quem pegou esses períodos vai ter que ter, para cada período, para cada época que ele estava no serviço público antes de 1988, a atualização devida. E essas atualizações, além de prestar esses cálculos, além de ter atenção com a conversão da moeda, ela também deve ter atenção com os índices adequados para a incidência da correção monetária. Então, os cálculos, eles são cálculos muito complexos. Essa diferença de valores, ela pode chegar a quanto? Vai variar muito do período que o servidor ingressou no serviço público, até quanto tempo ele entrou antes, mas em alguns casos a gente observa valores de 300, 400, 500 mil reais. E como é que, já há alguma decisão judicial, alguma jurisprudência que já favoreça o trabalhador a receber essas revisionais, esses valores? Essas ações aqui no Piauí, elas são consideradas como ações recentes, mas primeiro ela se consolidou, somente em Brasília, em Recife, em alguns outros estados, gerando uma segurança jurídica para ingressar com o feito. Aqui no Piauí nós já temos, em grau de primeira instância, que é o grau da comarca, já temos sentenças favoráveis reconhecendo o direito do servidor público em reaver esses valores, em reconhecendo a legitimidade passiva do próprio banco em razão da obrigação de restituir e pagar, né, ao servidor público esses valores que são devidos. Então, a orientação aí é procurar um advogado para realmente saber se tem direito, né, e qual o valor, né, que é um valor, uma quantia significativa. Se eu falo 300 mil, aí dá para umas compras de Natal e final de ano aí bem bacaninha, né? A situação do PASEP, ela é intrigante ainda na jurisprudência, né, porque inicialmente ela tem um desafio de quem é um servidor público que pode ingressar com essa ação, né? E uma das defesas do banco primeiro, dizer que ele não é responsável por restituir esse valor. Então, você vai discutir a legitimidade do próprio banco em configurar o polo passivo, a legitimidade passiva, que é aquele que vai responder perante a justiça por aqueles valores. E ao passo que o próprio banco responde, gera alguns efeitos, né? Qual é o efeito que gera? Não entra em precatório, são valores que normalmente os servidores têm uma preocupação de brigar na justiça com medo de prejudicar sua aposentadoria ou qualquer outra coisa do tipo. Os entes federativos, município, estado, união, eles não entram nessa discussão judicial. E isso também gera um outro efeito muito interessante. Inicialmente foi apontado o prazo prescricional de 5 anos, certo, para essa ação. Esse prazo ele era regulamentado pelo Decreto-Lei 20.910 de 1932. Esse decreto, ele regulamenta exatamente o prazo prescricional para você ingressar com ações contra a fazenda pública. Só que, como a União, o Estado, o município não constitui o polo passivo, você tem um efeito imediato de afastar esse decreto. Então, passa a ser aplicado o prazo decenal, né, o prazo previsto no Código Civil, que é aquele que estabelece 10 anos quando a lei se omite em estabelecer prazo inferior. E aí a gente tem um aumento desse prazo prescricional. E tomando a liberdade também para esclarecer para a nossa audiência, espectador, o momento que começa a acontecer esse prazo prescricional é um momento muito chave para definir quem são os servidores que vão ter direito, né? A discussão que se trava hoje é porque você saca o PASEP quando se aposenta. Então, em tese, mesmo que considerássemos o prazo de 10 anos, quem entrou antes de quem se aposentou há mais de 10 anos,
em tese, não teria o direito de reaver esses valores. Mas já há posicionamentos jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade do momento do prazo prescricional ser contabilizado a partir da retirada do extrato. E o precedente jurisprudencial para isso é até mesmo uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ele traz a previsão na súmula 278 que o prazo que se conta para ações de indenização ou restituições materiais é aquele da ciência do dano. É só a partir do momento que eu tenho ciência que sofri um dano que se passa a correr o prazo prescricional. Então vejamos, o servidor inocentemente saca o PASEP em um valor irrisório, mesmo após 30 anos de depósito, e após ele retirar esses valores, ele não sabe, não tem conhecimento que aqueles valores não são realmente justos ao tempo de depósito que foi realizado. Então, o que é que acontece? Para essa corrente jurisprudencial, o prazo prescricional ele começa a se contar a partir do momento da ciência do dano. Quando o servidor retira o extrato microfilmado, independente de ser 10, 15 anos depois dele ter se aposentado e ter recebido o benefício do PASEP, mas se ele retira o extrato, nesse momento é onde ele vai poder ter ciência que os valores que estavam em 1978 já não estavam mais, não foram preservados em 1989. E aí se instala toda uma discussão jurisprudencial que, sendo consolidada, inclusive já reconhecida em jurisprudência aqui em Teresina, traz uma possibilidade de ampliar o leque das pessoas que são beneficiadas com essa ação. Familiares, só lhe interrompendo, doutor Alex, familiares, porque muita gente, né, por desconhecimento, deve ter deixado passar, né, esses recursos no banco. Familiares dessas pessoas também podem entrar na justiça para rever os valores? Podem sim. Em caso de falecimento, por exemplo, você teve um parente, um pai, você é herdeiro de um servidor público, você é sucessor de um servidor público que já faleceu. Você possui sim o direito de reaver esses valores e aí o procedimento é o mesmo. Em qualquer agência do Banco do Brasil, solicitar os extratos microfilmados é sempre orientado que procure a orientação de um advogado, de um profissional contábil pericial, que possui a competência de realizar esses cálculos. São cálculos aí que têm 300, 400 páginas pelo seu nível de complexidade. E essas pessoas que possuem já parentes, que já faleceram, possuem sim o direito de reaver esses valores também. Então vamos procurar aí, porque um dinheirinho não cai demais. Tá bom, doutor certeza. Alex? A gente agradece aqui a sua participação com a gente no Dia News segunda edição. Fica o convite para estar aqui com a gente também em outras oportunidades. Eu agradeço o convite, eu agradeço a audiência de todos. Muito boa noite. Boa noite.